Meu irmão, tem alguém na sua família que já deu trabalho, que já errou, já machucou você e outros familiares? Pode ser que na sua casa não tenha acontecido, mas eu sei que na grande maioria das famílias isso aconteceu. Eu não sei como é que você fez para lidar com isso, como é que foi a sua condução diante dessa questão. Talvez tenha sido você quem errou, talvez tenha sido você quem foi machucado, mas eu quero te mostrar uma perspectiva bíblica sobre o que Deus nos diz a respeito disso. Eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família. Vem comigo. Vamos abrir aqui o texto de Lucas 15. Lá em Lucas 15 tem uma mensagem muito conhecida. Muito provavelmente você já ouviu, mas eu vou te chamar para ouvi-la de novo, junto comigo. E eu acredito que Deus pode falar com você, como Ele falou comigo. Essa aqui é a parábola do filho perdido, parábola do filho pródigo. Eu vou lendo os pontos principais da história para nos conduzir aqui, tá? Olha só o que diz aqui. Jesus continuou. Então era Jesus contando essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: "Eu quero a minha parte da herança." O pai dividiu os bens entre os 2 filhos. Então veja só, o mais novo gostaria de acessar aquela parte da herança, aquela riqueza que ele não teve uma grande contribuição para ser construída, mas ele, num ato que leva até uma desonra ao pai, solicita: "Eu quero a minha parte." E o pai divide para os 2 filhos, entrega a herança, a parte de cada um, para os 2. Esse filho mais novo, então, foi embora. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por uma forma de viver totalmente desregrada. O dinheiro dele acabou. Ele gastou tudo. Mulheres, prostituição, bebida, jogos, gastou tudo. E aí aqui no verso 16, já numa situação onde ele estava passando fome, onde ele estava desejando comer a comida dos porcos, ele faz a seguinte reflexão, que no 16 diz assim: "Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer para ele: eu pequei contra ti e contra o céu, contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado." Então ele ensaiou aqui um discurso, mas ele caiu em si e pensou: vou voltar para casa do meu pai. Até o funcionário dele tem uma condição muito melhor do que a que eu estou vivendo. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, caminhando em direção à casa do pai, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Essa era uma casa que tinha o pai, o outro filho, a família, tantos funcionários. Por que o pai o viu? O pai desejava a sua volta. O pai passava tempo olhando para ver se tinha alguém vindo. E ele ainda estava longe, segundo a Bíblia, e o pai o viu. Correu e o tratou com tanto amor. E aí o filho trouxe aquele discurso de ter pecado contra o pai, não seria mais digno de ser chamado filho. Verso 22. O pai, no entanto, disse aos servos: "Depressa, tragam a melhor roupa. Vistam-no, coloquem um anel no seu dedo, sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." O pai foi ofendido. O pai foi desonrado por ele. O filho pediu a herança em vida, foi embora, gastou tudo, voltou arrebentado. O sentimento que pode vir no meu coração e o seu é o da injustiça humana. Difícil lidar com isso, né? Deus está nos chamando para uma nova perspectiva com a atitude desse pai. Mas olha só o irmão mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo e na volta para casa ouviu a música e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: "Seu irmão voltou. Seu pai mandou matar um novilho gordo, pois seu irmão voltou são e salvo." O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O irmão mais velho se irou com o pai ter celebrado a volta do irmão e não quis entrar na festa, não quis participar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: "Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo." Olha como ele se via. "Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens." Isso fala muito sobre como esse filho se via. Ele estava próximo ao pai, ele desfrutava de toda aquela condição, ele já tinha recebido a sua parte da herança. E olha só a maneira como ele se dirige ao pai: "E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho." Nós precisamos fazer uma escolha. Existe esse olhar, esse sentimento da injustiça humana. Esse rapaz errou, desonrou o pai, desonrou a família, e o irmão dele não perdoou.
e o irmão dele considerou a atitude do pai completamente injusta. Pode ser que você tenha passado isso aí na sua casa. Alguém desonrou você, desonrou seus pais, desonrou alguém da sua família, fez mal para vocês. E você tem uma dificuldade com perdoar essa pessoa. Sabe, meu irmão, essa história aqui, ela reflete muito sobre a maneira como Deus olha para mim e para você. Eu vou ler essa última parte para a gente poder entender mais sobre a maneira que Deus olha. O pai lhe respondeu, o pai respondendo o filho mais velho, tá? Depois daqueles questionamentos. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Nós tínhamos que comemorar esse dia, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmão, essa história é uma analogia. Ela aponta para a maneira como Deus olha para mim e para você. Existiu um homem que viveu sobre a terra e não pecou. Pecado significa desobediência a Deus. Um homem viveu na terra e não pecou, foi Jesus. Todos nós, todos os outros, pecamos. E nós precisamos da graça de Deus. Jesus foi um sacrifício perfeito em nosso favor para nos dar a oportunidade de nos reconectar ao Pai. Se você crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, você se arrepender e considerar que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você tem acesso de volta ao Pai, acesso à salvação, a uma vida com Deus, a vida eterna. Mas é necessário reconhecer que você é um pecador. É claro que os nossos erros, eles têm as suas consequências. O pecado é pecado, irmão. Eu, você, a pessoa que errou com você, que errou com a sua família, nós todos pecamos. Se eu roubo uma caneta, eu tenho um nível de consequência. Se eu tivesse matado uma pessoa, eu tenho outro nível de consequência. Ambas as coisas são pecado, mas ambas as coisas têm suas consequências e nós teremos que lidar com elas. O que o Senhor tem para nós é o perdão. Aqui seria muito natural, seria muito comum ver esse pai recebendo esse filho de uma forma dura, ríspida. Talvez não recebê-lo, mas aqui mostra a alegria de um pai que viu um filho cair em si, se lembrar do pai, decidir voltar para casa. Esse é o desejo de Deus comigo e com você. Eu não sei se você já voltou para a casa do pai. Eu não sei se você já caiu em si sobre os seus erros, sobre os seus pecados e decidiu voltar para a casa do pai. Se isso aconteceu com você, saiba que o Senhor se alegrou, assim como esse pai te recebeu, te deu vestes novas. Houve celebração. É isso que aconteceu. Se você ainda não tomou essa decisão, esse vídeo é um convite para você, meu irmão. O Pai te espera. Se você foi aquele que cometeu erros e você tem uma dificuldade em se perdoar, você olha de uma forma muito pesada, muito ruim para si mesmo, quero que você saiba que Deus tem perdão para você. Você precisa lidar com as consequências do que você fez, mas Deus tem perdão para você. Você é aceito de volta na casa do Pai. Se foi alguém que errou com você, meu irmão, ou com a sua família, eu quero te convidar a sair da posição do irmão mais velho, de quem tem os olhos direcionados à injustiça que foi praticada e passa a ter a visão semelhante à do Pai, de misericórdia, de celebrar que alguém caiu em si e voltou para a casa do Pai. Caso essa pessoa tenha se arrependido, aceite o perdão. Caso ela não tenha se arrependido ainda, se você perdoar, isso vai tornar o seu fardo mais leve. Você vai deixar de carregar esse peso. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Existem pessoas que erraram comigo na minha vida, que nunca vieram me pedir perdão, e elas marcaram a minha vida negativamente de uma maneira muito forte. Mas eu decidi me levantar, soltar aquele fardo e caminhar. A minha vida ficou mais leve. Sobre esse tema do perdão, aqui no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21. Olha só, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não. 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Essa é a proposta que está na mesa, meu irmão. Quando você orou algumas vezes na sua vida, talvez muitas vezes na sua vida, a oração do Pai Nosso, você, com a sua boca, repetia para Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Ou então, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe, meu irmão, você está pedindo para que Deus tenha com você o mesmo nível de perdão que você tem com quem te ofendeu. Essa oração saiu da sua boca várias vezes na vida. Esse é um modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Então eu quero te chamar hoje para um convite de viver essa palavra na prática. Eu sei,
Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que houve na sua casa, na sua família. Mas eu quero te dizer que você é capaz de perdoar. Isso não é um sentimento, isso é uma decisão. Isso vai fazer da sua vida melhor. Isso vai ser melhor para todos à sua volta. A sua família vai ter um homem melhor. Se você decidir hoje perdoar e encerrar esse assunto. Que Deus te dê força, sabedoria. Se preciso for, converse com alguém. Se não for mais possível conversar, se quem você precisa perdoar faleceu, está muito longe, você simplesmente vai tomar essa decisão, colocá-la diante de Deus e vai seguir o seu caminho. Vai ter um olhar para essa pessoa, a partir de agora, semelhante ao do pai, na história do filho pródigo, e não mais a perspectiva do filho. Tenho certeza que sua família vai ganhar com isso, meu irmão. E eu estou aqui para te lembrar mais uma vez que o mundo muda quando você honra a sua família. Toma decisões para que você seja um homem ainda melhor, para honrar sua família. Tamo junto.